Alguns dos heróis da classe S fizeram a sua primeira aparição depois do arco da Associação de Monstros, e além disso, o Genos recebeu um novo upgrade e agora o seu poder está em outro nível. E aí galera, tudo beleza? Eu sou Vinícius Winkler, esse é o NerdTube, hoje eu vou falar de One Punch Man, então já aproveita para dar um soco sério no like e garantir sua inscrição aqui no canal. Esse capítulo começa mostrando um monstro que acabou de ser derrotado pelo Flash. Porém o ninja da classe S ainda não deu o golpe final, pois ele está interrogando o monstro para tentar obter informações a respeito do God. Lembrando que no capítulo 173 foi mostrado que o Flash, o Homem-Zumbi, o Genos e o Máscara-Doce receberam a missão de reunir informações a respeito do God, para dessa forma ajudarem na criação de um plano de contingência e também estarem preparados para servir de apoio para o Blast em caso de um novo ataque do Deus Maligno. Mas enfim, que durante o interrogatório ficamos sabendo que esse monstro é um dos sobreviventes da Associação dos Monstros, porém ele diz ao Flash que ele nunca ouviu nada a respeito de alguém que se chame God. E o herói da classe S chega na conclusão de que esse monstro está falando a verdade, afinal ele era somente um membro de nível baixo da Associação dos Monstros, e por isso ele provavelmente não sabe de nenhuma informação importante. E após ter chegado nessa conclusão, o Flash decide fazer outra pergunta, mas antes ele mostra um desenho da Manako, aquela monstrinha que serviu de guia para o Flash e para o Saitama durante o arco da Associação de Monstros. E após mostrar o desenho, o ninja pergunta ao monstro se por acaso ele sabe onde a Manako está. Lembrando que a última vez que vimos a Manako foi ainda antes do Garou Cósmico lutar contra o Saitama, e ela estava sendo protegida pelo Flash, que na ocasião disse ao Máscara-Doce que ela era somente um animal exótico. Porém, aparentemente a Manako fugiu do Flash na primeira chance que teve, e por isso agora o Flash não sabe onde ela está. Mas enfim, voltando para o capítulo, vemos que ao invés de responder a pergunta do Flash, o monstro tentou simplesmente atacar o herói de surpresa. Pois é, esse monstro é bastante parecido com um escorpião, e por isso, enquanto estava sendo interrogado pelo Flash, ele aproveitou para mover o seu ferrão por baixo do solo para ter uma chance de atacar o ninja da classe S pelas costas. Porém, o ataque surpresa dele foi em vão, pois sem nenhuma dificuldade o Flash simplesmente fatiou a cabeça e o ferrão do monstro num piscar de olhos. E logo após ter deixado o inimigo em pedaços, o Flash voltou a olhar para o desenho que ele fez da Manako. E vemos ele pensando que, já que provavelmente não existe nenhum sobrevivente de alto nível da Associação dos Monstros para ele interrogar, então o melhor a se fazer é tentar encontrar a Manako antes que algum outro herói encontre ela. Afinal, a Manako estava junto do Flash e do Saitama quando o God falou telepaticamente com eles. E portanto isso pode significar que ela seja um tipo especial de monstro, e por isso ele precisa se apressar para descobrir onde ela está. E inclusive nesse momento vemos que o Flash está pensando em pedir que o Saitama o ajude na busca. Afinal, o careca já sabe como a Manako é, e por isso ele não vai ter problemas para reconhecer ela. E além disso, também vemos o Flash pensando que o Saitama é um herói com habilidades consideravelmente boas. Porém, o Flash está convencido de que o Saitama ainda não atingiu o máximo do seu potencial, afinal ele atualmente é apenas um herói de classe A. E por isso o ninja da classe S chega na conclusão de que o Saitama precisa de um mestre para treiná-lo e ensiná-lo a usar suas habilidades de forma mais eficaz. Pois é, e lembrando que durante o arco da Associação de Monstros, o Saitama provou pro Flash que ele é muito mais rápido do que o herói da classe S. E além disso, o Flash também ouviu a história do Genos sobre o Saitama ter derrotado o Garou, destruído Júpiter e depois viajado no tempo. Mas mesmo assim, o orgulho do Flash impede que ele reconheça que o Saitama é mais forte e mais rápido do que ele. E por isso ele está disposto a fazer com que o Saitama se torne seu discípulo. E olha, eu duvido muito que o Flash seja ingênuo ao ponto de não ter notado a verdadeira força do Saitama. E por isso eu acho que o Flash somente está pensando em se tornar mestre do Saitama apenas para acalmar o seu próprio ego. Mas enfim, na cena seguinte vemos o Tank Top Master. E lembrando que da última vez que ele tinha aparecido ele estava gordão graças à habilidade da Fubuki que transferiu a gordura do Deus Porco para ele. Porém agora ele já tá maromba de novo. Pois é, pensa só o quanto ele teve que malhar para perder mais de 100 kg de gordura em pouco mais do que uma semana. Enfim, que o Tank Top Master e seus discípulos estão reunidos em um evento chamado de Encontro das Regatas. E durante esse encontro, o Master percebe que seu grupo de seguidores diminuiu consideravelmente. Afinal, antes ele tinha 12 seguidores, mas agora aparentemente só sobraram 5. E então seus seguidores restantes contam que os outros regateiros desistiram de trabalhar como heróis após terem visto o quão violenta foi a batalha contra os executivos da Associação de Monstros. Porém, o Master diz para os seguidores dele não se lamentarem por causa disso,
pois mais importante do que lamentar por aqueles que decidiram ir embora é ser grato por aqueles que decidiram ficar. E além disso, ele também está sentindo que novas regatas vão surgir em breve. E galera, logo no quadro seguinte vemos 3 heróis da classe C entrando na sala onde o Master e seus seguidores estão. E em seguida esses 3 heróis falam que ficaram inspirados pela força que o Tank Top Master demonstrou na batalha final contra a Associação de Monstros. E por isso eles decidiram se juntar ao grupo de regateiros que seguem ele. E galera, vocês repararam que o Master teve um pressentimento do que iria acontecer poucos segundos antes de realmente acontecer, certo? Pois é, eu já disse na análise do último capítulo da webcomic que eu acredito que o verdadeiro poder do Tank Top Master não é a sua força física, mas sim um poder mágico que ele ainda não sabe como controlar, o que sugere que o Master é um mago. Porém, como ele passou a vida toda treinando seus músculos ao invés do seu cérebro, ele está desperdiçando seu real potencial. E inclusive uma coisa que faltou ao falar na análise do último capítulo da webcomic é que nessa cena em que o Master se colocou no caminho dos inimigos, ele disse basicamente a mesma frase icônica do Gandalf, apenas de uma forma menos formal. E olha, sabendo como On e o Murata são em relação aos detalhes que eles colocam na webcomic e no mangá, eu acho que essa semelhança não é mera coincidência. Mas enfim, voltando pro capítulo, na cena seguinte vemos um homem vestido de pintinho ajudando um grupo de crianças a atravessarem a rua em segurança. E quando esse homem vira de frente, vemos que ele é ninguém menos do que o Homem-Fênix, aquele ex-membro da Associação de Monstros que lutou contra o Garoto Imperador. E lembrando que por esse monstro ter o mesmo poder que uma fênix, ele é imortal. E por isso, quando ele foi derrotado pelo Garoto Imperador no arco da Associação de Monstros, ele somente perdeu sua energia e ficou muito pequeno e muito fraco. Porém, agora vemos que ele deu um jeito de escapar de dentro do covil dos monstros e de algum modo ele conseguiu crescer e voltar ao seu tamanho original. Só que pro azar do Homem-Fênix ele acaba sendo encontrado justamente pelo Garoto Imperador. No entanto, ao invés de iniciar uma luta, o jovem herói da classe S chama o Homem-Fênix para conversar. E durante a conversa, o Homem-Fênix explica que apesar de ele ter voltado ao seu tamanho original, ele não recuperou seus poderes, e portanto ele é inofensivo e o Garoto Imperador não precisa se preocupar. Porém, mesmo assim, o jovem herói não baixa a guarda em nenhum momento, e vemos que ele tem uma espécie de metralhadora apontada para o Homem-Fênix enquanto eles conversam. E em seguida o Garoto Imperador diz ao Homem-Fênix que ele descobriu os podres da Associação de Heróis, pois ele hackeou o sistema da associação e descobriu que a história que eles contaram sobre a Tatsumaki ter derrotado vários monstros de nível demônio do lado de fora do QG era uma mentira, pois na verdade foi a própria Tatsumaki que teve um surto de raiva e destruiu tudo. E por isso o Garoto Imperador está extremamente desapontado, tanto com os diretores da associação quanto com seus próprios colegas de classe S. E lembrando que quando o Garoto Imperador e o Homem-Fênix lutaram, o monstro disse que os adultos da Associação de Heróis eram mentirosos e por isso o garoto não deveria confiar neles. E por isso agora o jovem herói quer que o Homem-Fênix conte para ele como que ele sabia que os adultos da Associação de Heróis estavam manipulando e enganando as pessoas. E o mangá não chega a mostrar a resposta do Homem-Fênix nesse capítulo, porém existem duas possíveis respostas para o fato do Homem-Fênix saber os podres da Associação de Heróis. A primeira possibilidade é que ele somente estava blefando para tentar deixar o Garoto Imperador confuso durante o combate. E a segunda possibilidade é que ele pode ter extraído essa informação de uma máquina que trabalhava junto dele para a Associação de Monstros, o Deus Máquina G5. E lembrando que esse robô era um espião da organização que estava infiltrado dentro da Associação de Monstros. E considerando que provavelmente existem espiões da organização infiltrados na Associação de Heróis também, então é extremamente provável que o Deus Máquina G5 tivesse informações a respeito das mentiras e manipulações que são comuns entre os diretores da Associação de Heróis. A questão é por que o Deus Máquina G5 compartilharia essas informações com o Homem-Fênix. E para isso também existem duas possibilidades. Ou o Homem-Fênix conseguiu roubar essas informações do sistema do Deus Máquina G5 sem ele perceber, ou senão o Homem-Fênix também é um aliado da organização. Mas seja como for, essa cena serviu para deixar bem claro que o Garoto Imperador não confia mais na Associação de Heróis. E bom, se ele perdeu completamente a confiança na associação, não tem mais como ele continuar trabalhando para eles. Enfim, que na cena seguinte vemos o Brilho Negro, o mais forte fisicamente dos heróis da classe S. Mas ao mesmo tempo em que esse herói tem uma força física insuperável dentro da classe S, ele também é de longe o mais fraco emocionalmente dos heróis. E por ter uma mente tão fraca, o Brilho Negro não consegue recuperar a confiança que tinha na sua força, e por isso ele está com muito medo de lutar novamente.
Lembrando que esse herói é tão forte que ele nem sequer chegou a ser derrotado em combate pelos executivos da Associação de Monstros. Ele simplesmente desistiu de lutar no momento em que viu que o Esperma Dourado tinha os músculos maiores e mais brilhantes do que os dele. Porém, quando o Brilho Negro tira sua camisa na cena seguinte, vemos que ele está com 3 grandes cicatrizes, uma em cada mão e outra no peito. E essas cicatrizes foram causadas pelo ácido do Führer vomitado. E olha, na verdade nem sequer dá para saber se essas manchas brancas realmente são cicatrizes ou se o ácido somente removeu o óleo que ele passa no corpo para dar o brilho escuro que destacam os músculos dele. Afinal, ironicamente, o Brilho Negro não tem a pele negra. Pois é, a pele dele é branca, mas ele passa tantos óleos no seu corpo para destacar seus músculos que a pele dele acaba ficando negra. Mas enfim, diz aí nos comentários o que você acha a respeito disso. Essas manchas brancas no corpo dele são cicatrizes que foram causadas pelo ácido do Führer vomitado, ou foi somente o óleo escuro que ele passava no corpo que derreteu, e por estar desanimado e com medo de lutar, ele decidiu não se pintar mais. Bom, na cena seguinte o mangá mostra que tem um grupo de monstros atacando a cidade Y, e todos os monstros desse grupo são de nível tigre, e eles fazem parte do povo da floresta, que inclusive, diferente da maioria dos monstros que aparecem na história, não são humanos que foram monstrificados, mas sim monstros que provavelmente surgiram a partir de árvores. E inclusive tem algo que esses monstros falam que é muito interessante, pois eles dizem que estão atendendo ao chamado divino para destruir a humanidade e restaurar o verde do planeta. E bom, esse tal chamado divino pode muito bem ter uma relação com o God. Afinal, desde o capítulo 173 já está praticamente confirmado que todas as monstrificações que acontecem são causadas pelo God. E além disso, também foi sugerido que quanto mais forte o Saitama fica, maior é o poder que o God tem no mundo. Portanto, é perfeitamente possível que o God tenha transformado várias árvores em monstros para elas cumprirem o seu desejo de exterminar todos os humanos. Ou seja, se o God já está conseguindo monstrificar até mesmo plantas, então não falta muito para que ele esteja com poder o bastante para poder monstrificar a humanidade toda de uma vez. Mas enfim, na sequência vemos um grupo de heróis chegando para enfrentar o povo da floresta. Porém, todos os heróis que aparecem são fracos, sendo 2 de classe C, 1 de classe B e 1 de classe A. E por isso eles não conseguem fazer muita coisa, apenas desaceleram o avanço dos monstros. Mas eventualmente todos acabam sendo pegos pelas raízes que os monstros fazem crescer rapidamente. Só que no momento em que os 4 heróis estavam prestes a serem mortos, o Tank Top Master e seus seguidores chegam para dar reforço. Ou seja, com a chegada do Master agora tem mais de 10 heróis para enfrentar o povo da floresta, sendo que o Master é de classe S. E por isso eles conseguem derrotar uma grande parte dos monstros de nível tigre rapidamente. Porém, após um tempo avançando em meio aos inimigos, eles acabam encontrando o líder do povo da floresta, que é um poderoso monstro de nível dragão. E ele é tão forte que consegue imobilizar até mesmo o Tank Top Master. Pois é, apesar do Master ser um herói de classe S, ele está bem abaixo do nível do poder da elite da classe S. Ou seja, ele consegue vencer monstros de nível demônio, porém ele não tem a menor chance de vencer inimigos de nível dragão. E por isso o Master e os outros 10 heróis começam a ser estrangulados pelo poderoso Rei da Floresta. Porém, quando tudo parecia perdido, uma grande explosão mata todos os monstros de nível tigre de uma só vez. E quando a fumaça se dissipa, vemos que essa explosão foi causada por ninguém menos do que o Genos. E inclusive vemos que o discípulo do Saitama acabou de receber um novo upgrade. E ele diz ao Rei da Floresta que agora o seu canhão é forte o bastante para matar até mesmo monstros de nível dragão. E logo após dizer isso, Genos dispara o seu canhão de incineração na cara do poderoso inimigo, que simplesmente acaba sendo pulverizado com a força do ataque. Pois é galera, com esse novo nível de poder, agora o Genos com certeza merece estar na metade de cima do ranking da classe S. E inclusive, ele diz que agora que ele recebeu esse poderoso upgrade, ele está ansioso para desafiar o Saitama para outra luta de treino. Mas enfim, que logo após derrotar o povo da floresta, o Genos vai até o novo apartamento do Saitama para mostrar seu novo upgrade para o seu mestre. E na cena final do capítulo vemos o Tank Top Master, que após ter sido humilhado pelo poder do Genos, decidiu intensificar ainda mais o seu treino físico. Afinal, essa já foi a 3ª vez que ele foi humilhado pelo poder dos seus colegas de classe S. Lembrando que em outra situação ele já foi humilhado pelo poder esmagador do exército de máquinas do Metal Knight e também pelos poderes psíquicos da Tatsumaki. Mas enfim, que com isso termina o capítulo 185 do mangá. Então se você gostou do vídeo, não esquece de meter um soco sério no like e se puder também se inscreva no canal e ative o sininho para ficar sabendo quando eu postar vídeos novos por aqui. É isso aí nerd, até o próximo vídeo, valeu, fui!